Saudações, gente bonita. Em Goiás, 18 graus, a temperatura despencou de uma hora para outra. O clima ficou totalmente nublado e tem um vento esquisito. Mas acho que não vai chover. Mestre Leider aqui falando. Quando ia fazer a faculdade, tinha um professor que a gente estudava muito bem. Ele gostava de mim e eu gostava dele. A gente tinha um respeito intelectual, quer dizer, eu tinha um respeito intelectual muito grande por ele, né? Porque quem saiu na fila do pão. Eu, inclusive, tive a honra de ser professor do filho dele. Mas, enfim, eu achava ele mal barato, que ele era um comunista conservador. E muitos dos erros que a esquerda comete, não estaria cometendo se tivessem tido um mestre como o professor Gilmar. Porque ele explicava, as pessoas achavam que era um paradoxo ele ser conservador e ser comunista. Ele falava, muito inteligente, muito culto, falava assim, ó, vocês estão confundindo duas coisas: a pauta política com a pauta de costumes. Cara, isso faz uns 25 anos. Foi premonitório. Ele disse, ó, se a esquerda começar a se definir por pauta de costumes, ela vai ter que abandonar a pauta da revolução. Nós não estamos aqui para discutir moralidade, nem para enfiar moralidade em ninguém. Eu estou nessa pela possibilidade da revolução que leve a classe operária ao controle dos meios de produção. Isso é ser marxista. As palavras do professor Gilmar me marcaram profundamente pela vida inteira. Não só ao longo da faculdade. Porque, gente, vocês têm que entender o seguinte. Hoje eu sou bem mais aberto. Mas antes da faculdade, eu estava vindo da roça. Vocês sabem o que é ser roceira? No interior do estado de Goiás e do Exército Brasileiro. Então, a minha concepção de mundo e de vida era muito diferente do que é hoje, do que foi se tornando. Eu entendi a questão da consciência de classe muito rapidamente, porque eu li muito Marx, muito Lenin, muito Kropotkin, muito Tolstói, e tive grandes mestres e ingressei no Partido Comunista do Brasil. Eram outros tempos. E esse professor, eu tive vários bons professores, mas do ponto de vista teórico, do ponto de vista da discussão do que é marxismo, do que é a revolução, das necessidades da classe trabalhadora, nenhum professor me impactou tanto quanto esse professor, que eu não vou dizer o nome, mas é o Gilmar, da Universidade Federal de Goiás, que lecionava geografia, dava aula na faculdade de geografia. Então ele me marcou profundamente. Era de Goiânia, só para ficar claro de quem que eu estou falando. Uma pessoa que eu devo imensamente, mas devo demais mesmo. Acho que eu nunca cheguei a falar isso para ele. Que merda! Falem, gente. Falem, sério. Falem. Porque a gente acha que sempre vai ter uma oportunidade para amanhã. E isso não é necessariamente verdade. De toda forma, como eu estava dizendo, ele me alertava que essa vinculação que é woke, que é identitarista, da pauta de costumes com a luta de classes, não traria benefício nenhum para a esquerda e seria o fim dela. E isso 25 anos atrás. 25 anos atrás ele já tinha essa percepção muito clara das coisas. Certo? Ele já tinha uma percepção muito clara. E assim, eu não entendia, realmente eu achava um contrassenso. Mas eu estava iniciando no marxismo, era um neófito.
Então a orientação dele foi muito importante. E como vocês podem ver nos meus vídeos, nas minhas falas, eu trouxe para a vida. Eu trouxe para a vida. Correto? Mas por que que eu falo isso? Olha, por mais que não seja um assunto que renda likes, que as pessoas gostem, mas uma certa dimensão teórica, já não pode fazer isso de maneira chata sempre, mas uma certa dimensão teórica da análise, ela é muito importante, porque senão a gente vira um imundo militar, em que um infeliz que não tem formação, não tem capacidade, sabe, ele não tem background para discutir as coisas que ele discute. É só um palpiteiro que copia coisas da mídia anglo-saxã e dizem, recebe um financiamento e uma ajuda gorda do Brasil para lerdos. Tá, ele tem 2 milhões de seguidores e eu só tenho 3 mil. Ah, ele tem mais sucesso. Bom, defino o que é sucesso. Validação por idiotas? Não, né? Não creio que isso é sucesso. Eu sou muito mais meus 3 mil seguidores, que são, de um modo geral, muito melhores do que eu, mais capazes do que eu, mais argutos do que eu, mais inteligentes do que eu. Eu prefiro ter 3 mil seguidores melhores do que eu, do que ter 2 milhões de idiotas ainda mais burros do que eu. Falar, mas ele ganha dinheiro. Mas sim, e desde quando isso valida alguém? Desde quando? Eu tô usando o quê? Tênis que eu comprei na Baciada, 3 por 100 reais. Calça jeans que eu comprei na Baciada, camisa que eu comprei na Baciada, óculos que eu comprei da China, baratinhos. Mas eu me considero digno. Não estou dizendo que eu não erro, ou eu erro. Errei esses dias aí para trás, inclusive. Errei ao não traduzir para o português um trecho em inglês no meu penúltimo vídeo. Então estou sempre errando. Não sou perfeito. Mas eu me empenho, gente. De verdade eu me empenho. Bom, antes de eu falar o que eu preciso, na verdade, que eu preciso discutir, a minha cirurgia foi antecipada. Era sexta, 15 horas, vai ser amanhã, às 10 horas da manhã. Eu não vou mentir para vocês, isso me deixa muito tenso e muito nervoso. Eu já fiz uma cirurgia parecida. Deu tudo certo, mas eu não tinha asma e não tinha diabetes. Então, não é a mesma coisa. Entende? Não é a mesma coisa. E eu vou estar com um profissional altamente qualificado, muito experiente. Mas a questão não é ele. A questão sou eu. Eu tenho asma e, sobretudo, eu tenho diabetes. E eu queria mesmo ter 3 dias de preparo ao invés de 16 horas. Mas é o que temos, é o que vai ser. Eu vou ver se eu faço uma live, eu tenho que me acalmar, não vou mentir pra vocês. Eu estou com medo. Não vou dar uma de... né? Eu tô com medo. Mas vai dar certo, então eu vou tomar um banho. Minha mãe fez peixe pra mim. Tá aqui, ó. Só esquentar. E se eu ver que eu tô nervoso, eu não faço live. Porque, né, a gente quando tá nervoso, a clareza do raciocínio fica comprometida. E vocês merecem coisa melhor do que alguém cuja clareza está comprometida.
Mas vamos ver, se eu me sentir bem, eu faço. Se eu não sentir, vocês não se preocupem. É só porque eu tive medo. Acontece, as pessoas são assim, né? Mas vai dar certo, de toda forma. Não se preocupem quanto a isso. A cirurgia vai ser às 10 horas. Capaz de lá pelo meio-dia já ter terminado. E aí, bom, evidentemente não tem como eu fazer um vídeo dizendo eu estou bem, né? Porque minha boca vai estar cheia de ponto. Mas eu dou um oi. Eu tenho a rede social das tretas, né? A rede tóxica, então eu dou um oi. Falo, ó, deu tudo certo, tô bem. Mas enfim, isso não é geopolítica. Vamos dar um intervalo comercial. Até porque eu vou ter que passar por essa montanha de gente saindo do serviço. E aí eu falo do que eu realmente preciso falar com vocês sobre geopolítica. Enfim, um mutual meu, exatamente da rede tóxica das tretas, descobriu um fio em árabe de alguém explicando da onde tinha vindo o boato, portanto era fake news, de que Sua Alteza Real, o príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, protetor das duas mesquitas sagradas, que o Clemente Altíssimo tenha, em sua infinita piedade e misericórdia, sofreu um atentado. Então, ao que parece, foi fake news. Eu agradeço muito ao Mutual que conseguiu. Eu vou deixar o link aqui com vocês dessa informação, que foi muito provavelmente uma fake news elaborada pela moça D, se é que vocês me entendem. Eu quero falar um pouco disso. Primeiro é que o Mutual levantou a tese, muito inteligente por sinal, de que isso tinha ligação com o infeliz incidente que aconteceu envolvendo um jornalista que estava tentando fazer uma revolução colorida na Arábia Saudita e funcionários excessivamente zelosos no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Eu não creio que o príncipe tenha vínculo com o ocorrido. Acontece que quando você se cerca de funcionários muito zelosos, que não apenas levam a sério o trabalho deles, mas a missão a que se propõe, às vezes esses funcionários se exaltam. E no meio da exaltação, coisas não boas podem acontecer. Então foi o que aconteceu com o Khashoggi, no consulado da Arábia Saudita em Istambul. E ele falou, parece que depois do acontecido, olha tanto que é bonito, pôr do sol na minha cidade, são os gases tóxicos e a poeira. Olha tanto fica bonitão. Então assim, foi um incidente bastante lamentável, né? Uma lástima que aconteceu com o infeliz traidor, mas eu vincular isso a uma ordem do príncipe é um exagero, eu creio que seja um despropósito também. Foi coisa de funcionários excessivamente zelosos, que inclusive foram repreendidos, né? E parece que no processo de solução do problema, consta que o que sobrou do infeliz jornalista foi dissolvido em ácido.
E ontem eu falei com vocês na live, falei, gente, criar uma fake news contra Mohammed bin Salman é muito, mas muito diferente de criar uma fake news contra o Lula, contra a Janja. As consequências são infinitamente mais pesadas, porque o Lula é essencialmente alguém misericordioso, enquanto Sua Alteza Real é alguém justo. E a justiça, quando você leva ela muito a sério, pode criar a impressão de que você é um tanto quanto rígido. Eu não acusaria Sua Alteza de ser um homem rígido e impiedoso. Acho que esses são adjetivos dispensáveis. Ele é um homem que tem um profundo compromisso com a justiça e com a verdade. Então, a ação da moça de criar uma fake news dessa magnitude vai ter resposta. Na verdade, eu acredito que já teve. Essa aqui, deixa eu mostrar para vocês. شديد نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Como nós dissemos ontem, não é inteligente de modo algum criar fake news, sobretudo dessa natureza, envolvendo o nome de Sua Alteza. E eu disse, ó, quem fez isso, seja instituição, país ou pessoa, vai pagar um preço muito alto. Porque, como nós dissemos, Sua Alteza é um homem justo. Ele leva os deveres e as missões que ele tem em função do cargo muito a sério. E tem que levar muito a sério, porque, né, ele é o protetor das mesquitas sagradas, o guardião do Islã. Ele tem uma obrigação não só perante o próprio povo, mas perante Deus. Então, não espere de Sua Alteza nada menos do que a justiça sendo aplicada contra os que profanam, certo? Eu tenho convicção profunda, e ele mesmo declarou isso, que quando ele assumiu o trono do Reino da Arábia Saudita, e mais tarde, quando ele levou o bom senso à Jordânia e unificar alguns estados árabes, provavelmente, talvez até mude o nome do país para simplesmente Reino da Arábia, e ele seja uma espécie de califa, eu creio que a Arábia Saudita, em particular, vai sofrer uma modernização muito grande, porque ele já permite, né, inclusive incentiva, que as mulheres do país dele dirijam. Olha que coisa bonita, gente, dirijam, né? Tenham carteira de motorista. Por quê? Porque, infelizmente, isso não é uma escolha de Sua Alteza. A Arábia Saudita ainda tem homens muito misóginos que não entendem necessariamente algumas coisas que são básicas para o direito das mulheres e dos jovens hoje em dia. Sua Alteza, que é jovem e que compreende a necessidade de alguns avanços, ele, ao que tudo indica,
tem como missão garantir que as mulheres possam se divertir em discotecas, possam sair sozinhas, possam dirigir, possam ser bem mais livres. E com isso ele busca atender aos anseios da juventude árabe e servir de farol e de luz para todo um povo. É óbvio que alguém com essa missão, que se propôs isso, não pode deixar barato que o nome dele seja conspurcado pelos suínos da geopolítica mundial. Isso não pode acontecer. Então, eu creio que o Quaid, inclusive atendendo aos anseios legítimos do grande líder do mundo islâmico e do povo árabe, já começou a dar a resposta ao Estado ilegítimo, cujo serviço secreto foi, ao que tudo indica, o responsável por essa fake news horrível contra a Sua Alteza. E eu disse, cara, um país como o Estado ilegítimo, que já não tem mais legitimidade alguma, a não ser por governantes do Ocidente, que estão sendo severamente questionados pela própria população. Um país como esse, pequeno, eu expliquei no vídeo anterior, o tamanho, a população, o ridículo de uma economia que representa 4% só do PIB do Sudoeste Asiático, uma nação minúscula, 110 vezes, 100 vezes, menor do que o próprio reino da Arábia Saudita, certo? 80 vezes menor do que a República Islâmica do Irã. Uma nação cuja população é a da região metropolitana de Jeddah, é a metade da população de Teherã ou de Istambul, é 1/3 da população do Grande Cairo. Uma nação com essa pequenez, com essa insignificância, deveria ser muito mais cuidadosa, certo? E eu creio que o Estado ilegítimo vai ser legitimado, se é que vocês me entendem. Digamos que a justiça vai ser restaurada no Estado ilegítimo. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus do céu, que coisa bonita. É o crepúsculo na minha humilde cidade de Catalão, em Goiás. Olha que coisa bonita. Enfim, resumidamente, vai ter troco. Com juros, correção monetária, indenização e danos morais. O Estado ilegítimo fez uma jogada muito parecida com a daqueles peixes que mordem mais do que são capazes de engolir. E vai ter o mesmo destino desses peixes. E eu não tenho dúvida alguma quanto a isso. Nenhuma dúvida. Eu creio que, pelo menos entre as pessoas que me veem, me ouvem, todos vocês já devem ter visto as poucas imagens que saíram de Rafah, porque a Al Jazeera foi banida, né? Não tem mais ninguém filmando. Mas já saíram imagens. E essas imagens são horrorosas, por isso eu não as mostro. Mas guarda essas imagens. Eu creio que Sua Alteza está guardando. A hora da retribuição vai chegar. Tenho certeza quanto a isso. A hora da retribuição vai chegar. E aos justos, o que é justo. Aos ímpios, também o que é justo. Tenham fé e aguardem. Aguentem.
Tá tudo muito ruim, tá tudo péssimo. E a impressão é que triunfou o mal, mas não triunfou, gente. Não triunfou. E agora eu tenho mais convicção do que isso, porque já não bastasse terem trocado, igual eu expliquei no meu vídeo anterior, terem trocado a opressão de sempre contra o povo indígena daquela terra pela ofensa aos árabes e aos muçulmanos do mundo inteiro, eles foram ainda mais e resolveram enfrentar alguém que não tem medo e, mais do que isso, tem meios para restituir a justiça. Então é isso. Eu não sei se eu volto, vai depender do meu estado emocional, né? Mas eu desejo a todos vocês, independente de qualquer coisa, uma ótima noite e um espírito firme e inquebrantável. Não se deixe abater pelas imagens. Sigam firmes, sigam com fé. Até mais.